Vamos iniciar o nosso estudo do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, capítulo 1, Disposições Preliminares. No artigo 1º, diz: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código, que é pelo CTB. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Aqui no CTB, no artigo 1º, no parágrafo 2º, fala: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Veja, pessoal, observe aqui as palavras-chave que está em verde, pois a questão vai falar sobre este assunto, especialmente sobre essas palavras aqui, pessoal. E vamos à questão. CTB, ainda no artigo 1º, no parágrafo 3º, fala: os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. No parágrafo 5º diz: os órgãos e entidades do trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, veja que está falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Observe, pessoal, essas palavras em verde. Artigo 2 do CTB diz: são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. No parágrafo único, diz: para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres. São consideradas vias terrestres, pessoal. Veja bem, vou sublinhar. Atente a essas palavras em verde: as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Estude aqui, pessoal, o artigo 2 e o parágrafo único. E vamos à questão. Para complementar aqui o capítulo 1, no artigo 3º, fala: as disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários condutores dos veículos, nacionais ou estrangeiros, e às pessoas nela expressamente mencionadas. No artigo 4º, diz: os conceitos e definições estabelecidas para os efeitos deste Código são os constantes no anexo 1. Aqui está falando sobre o Código Nacional de Trânsito, que é o CTB. Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 2. Sistema Nacional de Trânsito. Seção I. Disposições Gerais. Art. 5º Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que têm por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa,
registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. E estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. Segunda, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Terceira, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Composição e competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. I. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Segunda, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Terceira, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quarta, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. V. A Polícia Rodoviária Federal. Sexta, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. E sétima, as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI. Art. 7 graus. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no art. 7º, com a interveniência dos municípios e estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009. Primeiro, o convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009. Art. 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Art. 9. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição: redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. 2a. Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Terceira, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quarta, Ministro de Estado da Educação, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. V. Ministro de Estado da Defesa, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Sexta, Ministro de Estado do Meio Ambiente, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Sétima, Revogado, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XX, Revogado, redação dada pela Lei nº 14.071,
de 2020, vigência. XXI, Ministro de Estado da Saúde, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XI, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XIV, Ministro de Estado das Relações Exteriores, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XXV, revogado, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XXVI, Ministro de Estado da Economia, e, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XSV, Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quarto, os ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, oficial general. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quinto, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Sexto, o quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de maioria absoluta. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 10. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 12. Compete ao CONTRAN e estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Segunda, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Quarta, criar câmaras temáticas. V. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRANDIF. Sexta, estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. Sétima, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Oitava, estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Nona, responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. X. Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos. 11. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. 12. Revogado, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. 13. Avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas, e 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.
15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Primeiro, as propostas de normas regulamentares de que trata o inciso I do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública, por meio da rede mundial de computadores, pelo período mínimo de 30 dias, antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Segundo, as contribuições recebidas na consulta pública de que trata o primeiro deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contado da data de encerramento da consulta pública. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Terceiro, em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias, para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso I do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quarto, encerrado o prazo previsto no 3º deste artigo sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá a sua eficácia, e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quinto, norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020. Art. 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Primeiro, cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas. Representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Segundo, os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Terceiro, a coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, e cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Segunda, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Terceira, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Quarta, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. V. Julgar os recursos interpostos contra decisões A. das JARI. B. dos órgãos e entidades executivos estaduais,
nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Sexta, indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automáticos. Oitava, acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Nona, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios, e x. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos 1º e 2º do art. 333. 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automáticos. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Art. 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Primeiro, os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Segundo, os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Terceiro, o mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso 6º do art. 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Art. 17. Compete às JARI e julgar os recursos interpostos pelos infratores. Segunda, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Terceira, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União e cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. Segunda, proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Terceira, articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito. Quarta, apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. V. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Sexta, estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos,
A expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. 7ª, expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e o de licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. 8ª, organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH. 9ª, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automaters, RENAVAN. X. Organizar a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. 12. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o primeiro do art. 320, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. 15. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. XX. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou à entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal, redação dada pela Lei nº 13.258, de 2016. XXI. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. XXI. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. XI. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização. XIV. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. XXV. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação. XXVI. Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento. XV. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. XVI. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los,
com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. STICS, prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. XXX, organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. XXXI, organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Primeiro comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas. Segundo o regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Terceiro, os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso X. Art. 20 compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. E, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Segunda, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Terceira, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quarta, efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. V. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Sexta, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Sétima, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Oitava, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Nona, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. X. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.
12. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 21 compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, e cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Segunda, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Terceira, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os. Quarta, coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Sexta, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Sétima, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou. Oitava, fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Nona, fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. X. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 11. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 12. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 13. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado. 14. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. 15. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 22 compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, e cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Segunda, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Terceira, vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar,
emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos certificados de registro de veículo e de licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quarta, estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. V. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos 6ª e 8ª do art. 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Sexta, aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7ª e 8ª do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Sétima, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Oitava, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Nona, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. X. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN. 11. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. 16. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. 17. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Parágrafo único. As competências descritas no inciso 2º do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. E, o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Segunda, a infração previra a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 23 compete às polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. Terceira, executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado,
como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Art. 24 compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015. E cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Segunda, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Terceira, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os... Quarta, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. V. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Sexta, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar. E aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Sétima, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Oitava, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Nona, fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. X. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. 11. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 12. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 16. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 17. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando IMI. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. 19.
articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. XX. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos autômatos ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. XXI. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. XXI. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, incluído dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. XI. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Incluído dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Primeiro, as competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Segundo, para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme previsto no art. 333 deste Código. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Primeiro, os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Segundo, quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 25. Aos agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem o inciso 4º do caput do art. 51 e o inciso 13 do caput do art. 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 3. Normas Gerais de Circulação e Conduta. Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Segunda,
abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. I. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. I. Terceira, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Quarta, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. V. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Sexta, os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Sétima, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. B. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código. E as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Oitava,
Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Nona, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. X. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a. Nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. B. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. C. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. 11. Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá a. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. B. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. C. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. 13. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Primeiro, as normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso X e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita. Segundo, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Terceiro, compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7º do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Quarto, em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7º do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá e, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Segunda, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres.
Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo o gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá e, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Segunda, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. E, o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. À noite, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. B. Mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Segunda, nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Terceira, a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Quarta, revogado, redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência.
V. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: a. Em imobilizações ou situações de emergência. B. Quando a regulamentação da via assim o determinar. Sexta. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesso à luz de placa. Sétima. O condutor manterá acessas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Primeiro, os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Segundo, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações: e, para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Segunda, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de e não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Segunda, sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Terceira, indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Art. 44. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os arts. 44, 45 e 70 deste Código. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Art. 48. Nas paradas,
operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Primeiro, nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Segundo, o estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Terceiro, o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Art. 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Art. 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio, ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, as normas de circulação previstas neste Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte. E, para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Segunda, os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias. E, utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. Segunda, segurando o guidão com as duas mãos. Terceira, usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Art. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados. E, utilizando capacete de segurança. Segunda, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. Terceira, usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Art. 56, vetado. Art. 56-A, vetado. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rola. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos autômatos. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos autômatos, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em I. Vias urbanas. A. Via de trânsito rápido. B. Via arterial. C. Via coletora. D. Via local. Segunda, vias rurais. A. Rodovias. B. Estradas. Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Primeiro, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de I. Nas vias urbanas. A. 80 km por hora, nas vias de trânsito rápido. B. 60 km por hora, nas vias arteriais. C. 40 km por hora, nas vias coletoras. D. 30 km por hora, nas vias locais. Segunda, nas vias rurais. A. Nas rodovias de pista dupla, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 110 km por hora, 110 km por hora, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 290 km por hora, 90 km por hora, para os demais veículos, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 3. Revogado, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. B. Nas rodovias de pista simples, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 100 km por hora, 100 km por hora, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. 290 km por hora, 90 km por hora, para os demais veículos, incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. C. Nas estradas, 60 km por hora, 60 km por hora. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Segundo o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de TR. Art. 63. Vetado. Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metro, 1,45 centímetros, de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN.
Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020, vigência. Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Art. 66. Vetado. Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela afiliadas. Segunda, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. Terceira, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. Quarta, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro. Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 3. A condução de veículos por motoristas profissionais. Art. 67. Ao disposto neste capítulo aplicar-se aos motoristas profissionais, redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. E, de transporte rodoviário coletivo de passageiros, incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Segunda, de transporte rodoviário de cargas. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Art. 67. Ser vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Primeiro serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. 1. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Segundo, em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Terceiro, o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no primeiro, observadas no primeiro período 8 horas ininterruptas de descanso.
incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Quarto, entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Quinto, entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Sexto, o condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no terceiro deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Sétimo, nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no sexto. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Art. 67. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no art. 67c, com vistas à sua estrita observância. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Primeiro, a não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67 sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Segundo, o tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Terceiro, o equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência. Quarto, a guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, vigência.